a todos, né? Em nome da BTG, agradeço a presença de todos aí nessa comemoração. Entendo que para algumas pessoas é difícil comemorar, estamos ainda numa crise sanitária, porém hoje a gente precisa falar um pouquinho de coisas positivas. Este é um presente que a BTG, as Abigrafs regionais e a Abigraf nacional proporciona ao gráfico. Nós precisamos falar de inovação, de tecnologia, para que possamos sair mais fortes. E ao longo da história, períodos de crise, alguns podem chamar de crise, alguns de oportunidade, se sucedem de inovações tecnológicas, de melhorias de processo, de melhorias na empresa. Então, vamos enxergar o lado copo meio cheio, não o copo meio vazio, e tirar lições dessa crise. Entendo que não está fácil, mas se trabalharmos juntos, se desenvolvermos a empresa, trazer conhecimento, a gente vai ter um futuro melhor, né? Então, agradeço a presença, principalmente das pessoas que estão prestigiando o evento. Espero que vocês tenham um ótimo dia, acompanhem as palestras. Se não todas, vejam as que mais interessam e tirem esse proveito dessa oportunidade de se atualizar e ter essas melhorias. A BTG e as regionais e a Abigraf Nacional agradecem a presença. E agora eu vou passar a palavra ao recém-empossado presidente da Abigraf Nacional, Sidney Anversa, que é um entusiasta do associativismo. Ele contribui muito, além de ser um grande industrial na área de embalagem. Ele tem hoje uma das gráficas mais respeitadas no segmento de embalagem, que investe muito em inovação, tecnologia, está sempre na ponta. Por isso que tenho muito orgulho de anunciá-lo. E ele vai contar um pouquinho mais sobre a origem do dia da indústria gráfica. Senhor Sidney Anversa. Bom dia, Suriani. Bom dia a todos. Para você está fácil, faz tempo que você foi empossado e está acostumado a falar. Eu estou falando pela segunda vez para todo esse público como presidente da Abigraf Nacional. Logo em seguida, logo após a minha posse, eu tive a bendita da pandemia, Covid, participei daquilo, tenho uma idade já de certo risco, mas me saí bem, graças a Deus, saí em ótimas condições, tomei ivermectina e sarei. Então, se alguém tem alguma dúvida, tome também, que de repente é a grande saída. Muito bem, bom dia. É muito importante hoje estar aqui falando para vocês num dia em que nós estamos lembrando o Dia do Gráfico. O Dia do Gráfico é algo para mim muito importante, porque eu nasci gráfico, eu fui gráfico desde pequenininho, e a gráfica que eu fundei vai fazer 50 anos agora em abril desse ano que vem. Então, eu tive tipografia, tive offset, tive o início de tudo. Quando se gravava com carbureto, quando se colocava bolinhas para fazer refazer uma chapa de impressão, quando a gente tinha que montar as chapas na bolandeira e colocar nas tipográficas para poder. E fazia conferência ao contrário ainda, porque aquilo que imprimia à noite tinha que deixar tudo conferido. Pegava a chapa e, olha, era ali mesmo que a gente rodava. Então, eu realmente tive o prazer de viver a indústria gráfica. Ô, Sidney, seu microfone ficou mudo. Sidney, seu microfone está... Só ativar de novo, ficou mudo. Tá aí, bom agora? Agora abriu. Eu não sei desde que hora isso aí está mudo. Eu já era gráfico, não? Já era gráfico, já tinha contado grande parte. Então, eu fico extremamente honrado e satisfeito de poder estar participando até hoje
dos eventos da indústria gráfica e acompanhando todo o progresso que a indústria tem tido. Vamos lá, muito obrigado, Cacá Suriani. Muito obrigado por ter me convidado. Eu fico muito satisfeito em estar aqui. E se vocês quiserem saber um pouquinho sobre a história, a qualquer momento, pode perguntar, porque eu participei dela, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, Sidney. O Sidney ele só esqueceu de contar o segredo, Sidney. Por que o dia do gráfico hoje, hein? Por favor, você tem um conto aí para nos dizer, além da sua trajetória. O dia do gráfico, tá dando para ouvir, não? Tá certo? Tá certo. O dia do gráfico não é porque eu nasci em nada disso, porque eu sou de fevereiro. Não tem nada a ver comigo. Mas é o dia do nascimento do Gutenberg. E Gutenberg teve uma importância muito grande no ramo, porque realmente o que ele trouxe para nós foi os tipos móveis, todos do mesmo tamanho, todos do mesmo formato, e de forma que poderia ser composto. Então, você tem um componidor onde você juntava as letrinhas todas, tanto maiúsculas, minúsculas, as entrelinhas e outras coisas mais. Aí, juntou tudo aquilo, fez uma chapa, era só dar uma amarradinha com barbante, colocar numa impressora e ia soltando folha a folha, o que facilitou a comunicação, o que facilitou o tempo de impressão e pôde-se fazer uma série de jornaizinhos e outras coisas mais, e além de uma Bíblia monstruosa que ele fez, maravilhosa, que ficou conhecido como a Bíblia de Gutenberg. Agora, ele disse porque ele fez. A Bíblia é a mesma Bíblia de sempre e não tem nada a ver. Gutenberg não inventou nada, Adão e Eva é o mesmo, tanto na Bíblia dele como na sua, viu, Cacá? Agora, eu não sei mais do que isso, são algumas datas que eu não tenho aqui agora para poder ajudar, tá certo? Legal, Sidney. Obrigado mais uma vez aí pela contribuição. Bom, agora, dando início ao nosso evento, eu tenho o prazer de anunciar o Jorge Maldonado. Ele também é outro entusiasta do segmento gráfico. Ele faz parte da diretoria da AFEIGRAF, que é uma grande apoiadora do nosso sistema, da Bigraf, da BTG. Além disso, ele é economista, especializado em automação, indústria 4.0. Hoje ele vai falar um pouquinho do lançamento do livro dele, recém-lançado e escrito por ele. Ele é professor também dos nossos cursos da BTG, então espero que ainda esse ano tenhamos mais um curso dele, foi um curso super bem avaliado. Então, duas boas-vindas a esse grande profissional e ele vai dividir um pouquinho do conhecimento dele com a gente. O Jorge já está preparado aí? Estamos, Caco. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Senhoras, senhores, muito bom dia, muito bem-vindo. É uma honra para nós iniciar estas comemorações de nossa querida e sofrida indústria gráfica. Os sofrimentos nossos começaram por lá no ano 2010, quando o país começa a entrar em estagnação, e a partir daí aconteceram um monte de coisas que afectaron nuestra industria. Una de ellas fue la entrada de nuevas tecnologías que provocaron enormes mudanzas de hábito en el consumo. Después llega la pandemia del COVID-19 y ahora estamos en plena transición desde una revolución industrial para otra, desde la tercera para la cuarta revolución industrial. Mas ainda assim, como o Caco falava, tem oportunidades em que situações muito ruins, muito tristes, como a que estamos ainda passando, provocam situações muito beneficiosas, muito altruistas. Lo que yo observé durante toda esa época, principalmente la pandemia, fueron cómo las organizaciones civiles se organizaron en diferentes
lugares, en diferentes sectores de la sociedad para llevar ayuda, para llevar un buen fin de la situación que estábamos pasando. En el caso de nuestra industria gráfica, yo vi nuestras asociaciones civiles como la ABTG, la Avigraf, la AFEGRAF, la APS, la ABFlexo, la VIEA, la TUSAID, todo el mundo corriendo para entregar orientaciones para todos los agentes del sector gráfico. Y ellas hicieron eso en forma conjunta, sin ni siquiera existir una reunión previa. Vamos a ir todos en ese sentido. No, ellas querían por lo menos mostrar una luz en el fin del camino. ¿Y saben por qué hicieron eso? Porque en la realidad juntos podemos definitivamente hacer a diferencia. Yo quiero enviar un grande abrazo para todos los agentes del sector gráfico en nuestro día. Ok, señores, vamos entonces a comenzar a falar un pouquinho da indústria gráfica 4.0. Mas para isso eu tenho uns convidados fenomenais. Eles têm muito conhecimento na indústria gráfica. E vamos a começar por el dono de casa, o senhor Osiel Branchini, que é membro da diretoria executiva da ABTG, responsável pela direção financeira da entidade. Ele possui graduação em engenharia química pela Faculdade Oswaldo Cruz y mestrado en Ciencias de Religión por la Universidad Metodista de São Paulo. Tiene larga experiencia principalmente en soluciones para industrias gráficas y de papel cartón, con foco en reducciones de costos, aumento de eficiencia global, reducción de impactos ambientales, reducciones de consumos específicos y aumento de performance dos procesos productivos, utilizando el concepto de custo mínimo sustentable y metodología 6 Sigma. Senhor Osiel, muito bom dia e muito bem-vindo. Bom dia, Jorge. É um prazer também estar com você aqui, com todo o pessoal da indústria gráfica e também, né, ter o privilégio de estar discutindo contigo esse tema tão importante, né? E eu sei que o nosso tempo é bastante curto, mas eu vou fazer algumas provocações para você. E vou também, se você me permite, cometer alguns spoilers aqui sobre o seu livro. Que eu li e achei realmente muito bom. E recomendo a leitura. E nesse seu livro você cita os 9 pilares, né, da indústria 4.0. Que eu achei também fantástico, e você consegue, numa única página, colocar esses 9 pilares, né, e toda a interação que existe entre eles e a cadeia de suprimentos da indústria gráfica. Eu achei muito, muito legal isso. Para a nossa discussão, né, eu acho que não vai ser possível a gente discutir esses 9 pilares, né, certamente, mas eu gostaria, pelo menos, né, que você depois desenvolvesse um pouco mais o sistema de integração vertical e horizontal, principalmente o sistema horizontal, né? Porque a gente vê, olhando para a nossa cadeia de suprimentos, né, a gente vê lá diversas indústrias relacionadas com a indústria gráfica, né? Nós temos lá a indústria de papel, que possui os dados das características do papel. A gente tem a indústria de tinta, que possui os dados das características da tinta. E assim, todos os fornecedores de matéria-prima ou de insumos para a indústria gráfica. E a indústria gráfica possui também os dados de todo o processo de impressão necessários para poder desenvolver um bom trabalho. Só que esses dados, eles, infelizmente, não estão compartilhados, né? E você propõe essa integração desses dados, nessa integração horizontal. Então, minha pergunta, né, é justamente isso, né? Como que a gente poderia eliminar esses silos de informações, né, fazendo com que eles fluíssem em toda a cadeia de suprimento, para que a gente pudesse obter o máximo, né, de eficiência, com menor redução de custo em toda a cadeia de suprimento. Então, essa é a minha provocação para você. Eu sei que gastaria um tempo bem maior, né, para poder entrar nos detalhes, mas eu acho que é importante você passar para a gente como que a gente poderia realmente romper com esses silos e a gente ter um máximo de eficiência de toda essa cadeia de suprimento. É isso, Jorge. Temos uma pequena apresentação
vamos a hacer una pequeña presentación y ahí mismo vamos a ir respondiendo esa interesante consulta. ¿Ok? Vamos con nuestro siguiente convidado, un parceiro de muchos años de la industria gráfica, o señor Ismael Guarnelli. Es uno de los profesionales más bien informados en la actualidad del sector gráfico brasileño y de América Latina. Além de empresario, editor, director de entidades de clase y organizaciones de diferentes sectores, es también responsable de la organización de los mayores eventos de mayor suceso en el país, uno de los mayores de las Américas. Como propietario de APS Feiras y Eventos de Negocios, posee un portfolio invejável de eventos, entre ellos las ferias Expoprim Latinoamérica, considerada una de las mayores do mundo, a Cover Expo Latinoamérica, la FESPA Brasil, o Photoshop Conference, a Conferencia Intercontinental de Flexografía, realizada anualmente en parcería con la AVE Flexo, y o Congreso Internacional de Tecnología Gráfica, también realizado anualmente en parcería con la ABTG. Senhor Ismael, muito bom dia e muito bem-vindo. Bom dia, Jorge. Muito obrigado pelo convite. E, novamente, o parabenizo pela vontade de animar esse mercado gráfico nosso, certo? Falando de uma indústria 4.0, certo? Eu gostei muito do seu livro, porque principalmente eu o li, certo? E trabalhei bastante em cima dele. Achei muito importante a importância que você dá ao treinamento, certo? De novos profissionais para trabalhar com a indústria 4.0. Então, eu gostaria também que você comentasse sobre essa importância, a importância que tem entidades como a BTG, como a Bigraf, certo? Dentro de uma indústria 4.0. Isso que eu gostaria de ouvir de você. Vamos a falar, sim, é um dos questionamentos que vamos a realizar em nossa conversa agora. Muito obrigado, senhor Ismael. O próximo convidado, desde minha primeira viagem no Brasil, yo llegué al interior de São Paulo. Yo nunca conocí São Paulo hasta después de un año, porque llegué a Viracopos y fiqué por lá. La primera persona que conocí de São Paulo fue el representante de máquinas. Y desde esa época, el señor Miguel Trócoli, que es economista formado por la Facultad Escola de Comercio Álvarez Penteado y Gestão Estratégica por la Fundación Getúlio Vargas de São Paulo. Trabalha no ramo gráfico desde 1970, tendo iniciado sua carreira nas clicherias da família. Foi técnico em pré-impressão e fotocomposição no jornal O Estado de São Paulo e analista de custo gráfico na Ford do Brasil. Iniciou sua carreira na área comercial na extinta Gutenberg Máquinas e Materiais Gráficos, onde permaneceu por mais de 30 anos. É especialista e profissional reconhecido nos segmentos de pré-impressão, impressão, acabamento e principalmente processos de flexografia. Já trabalhou e ainda trabalha com grandes marcas internacionais, fornecedoras de tecnologias ou equipamentos para o sector. Entre elas podemos citar Lavaz, Heidelberg, Mark, Andy, Keikon, entre outras. Também o senhor Trócoli é presidente da AVE Flexo. Senhor Trócoli, muito bom dia, muito bem-vindo. Seu Maldonado, bom dia. Feliz Dia dos Gráficos para todos nós, sofredores. Nós somos uns corintianos disfarçados. Nós adoramos isso. Isso está no nosso sangue. Eu quero primeiro agradecer muito o convite. É uma honra para mim poder participar de uma turma tão importante dentro da indústria gráfica. Eu, na verdade, tenho um carinho muito grande por toda essa gente que trabalha incessantemente e, principalmente, com um viés institucional, que é uma coisa que o Brasil ainda tem pouco desenvolvido. Quero parabenizá-lo pelo livro. Acho que você fez uma coisa que nos envergonha um pouco como brasileiros, porque você foi mais brasileiro que a gente, falando de coisas extremamente importantes para o nosso futuro da indústria gráfica. Logicamente, eu tenho depois algumas provocações, mas acho que você quer terminar de falar com todo mundo, e aí a gente volta no assunto. Muito obrigado.
Tá, senhor Trópoli, muito obrigado. Eu queria só confirmar para você que eu sou brasileño. Ok, só isso. Vamos ao nosso seguinte convidado, o senhor Paulo Faria, que viene representando mi querida FEIGRAF. Él es formado en Ingeniería Mecánica por la Mackenzie, con MBA en Administración, Marketing y Venta por la Escuela Superior de Propaganda y Marketing. Posee una trayectoria con más de 25 años de actuación en la industria gráfica, trabajando con empresas fornecedoras de tecnología para las áreas de preimpresión, impresión y acabamento. Es un profesional con destacado conocimiento teórico, técnico, nacional e internacionalmente en las áreas de impresión, offset, planas y rotativas, y en diversos segmentos de actuación de impresión digital. Es miembro de la FEIGRAF desde el año 2017, asumió la dirección general de la marca Koenig Bauer Group para el Brasil. Él ainda tem empeñado grandes esfuerzos junto a entidades sectoriales para las iniciativas de valorización de qualidade e melhoria da difusão de conhecimentos técnicos na indústria gráfica. Paulo, bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos aí, pessoal. Um prazer estar com vocês. Só de estar no meio dessas feras aqui, tanta gente que participou da minha vida aqui, me ajudou tanto aqui, desde a Gutenberg, não do Gutenberg, que a gente não é tão velho, mas desde a Gutenberg, né? E uma honra estar aqui com vocês e estou animado com o tema, Jorge. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que esse tema realmente dá uma oxigenada no segmento, né? Essa coisa da indústria 4.0 dá uma animada em todo mundo, né? Então, eu acho muito legal a iniciativa e obrigado pelo convite. Bom dia para todos aí. Tá bom. Muito obrigado, Paulo. Bom, para iniciar, vamos a explicar algunos conceptos básicos de lo que es Industria 4.0 y después entramos en las discusiones, en la conversa. Voy a compartir mi tela. Es un negocio no muy extenso. ¿Da para enxergar mi tela? Sí. Ok. Vamos lá, el día de industria gráfica, vamos a hablar sobre industria 4.0. O conceito de industria 4.0 aparece no ano 2011 en Hannover, na Alemanha, en una feria, y ahí comenzó a se falar de este nuevo conceito. Si verificamos una definición dele, aparece que esta industria es un nuevo paradigma industrial basado en la producción individualizada, integración horizontal, en redes conectadas e integración digital de la cadena de producción. Esa fue una definición de Bretel no año 2014. Si verificamos las palabras clave, aquí es integración horizontal e integración digital, cadena de producción. Mas, normalmente cuando aprendemos algún conceito novo, eu não gosto muito de definições, eu gosto mais de imagem. Uma imagem pode entregar muita mais informações e fixa muito mais o conceito. Para mim, Indústria 4.0 é este diagrama, en qual aparecem 9 bolinhas, que também são chamadas tecnologias habilitadoras ou pilares da indústria gráfica, da indústria 4.0, las cuales se encuentran todas interconectadas entre sí. Vamos a dar una definición rapidinha en cada una de ellas. Vamos a iniciar inicialmente por lo que es la nube que es muy conocida. Es un lugar, un espacio donde las empresas colocan sus productos para ser consolidados dentro de esa nube. Ella se interconecta en forma horizontal con el resto de nubes que pueden ser clientes, servicios especializados, fornecedores y otros. Y también en forma interna o en forma vertical con la empresa. Tiene también el segundo pilar, sería el Big Data. El Big Data es donde se almacenan una enorme cantidad de informaciones que también son procesadas cuando existen algoritmos específicos que van a procurar algo que nos precisamos. Tenemos también dentro de ese sistema los
el pilar del sistema de integración vertical y horizontal, que era lo que preguntaba el señor Ociel, que es un sistema que va a integrar en forma horizontal lo que acontece dentro, en forma horizontal, lo que acontece fuera de la empresa, los clientes, los fornecedores, los demás, y en forma vertical lo que está aconteciendo dentro de la empresa, que son las máquinas, equipamientos y todos los demás sistemas que están internamente. Esos sistemas emiten señales, emiten informaciones, datos diversos que son colectados por la Internet Industrial das Coisas, ICC, que ese es otro dos pilares. Y también otro de ellos, y muy importante, es la robótica, que funciona en forma independiente o en comunidad con los seres humanos, ¿ya? Que se llama un trabajo colaborativo. Ya existen robots, incluso en el mercado gráfico, existen sistemas que ya hacen pacotes, la salida, las máquinas rotativas, existen otros que transportan material, bobinas y demás. Entonces, eso ya los podemos observar en algunas empresas. Y los otros tres pilares son muy interesantes porque en mi concepto ellos serían muy importantes para desenvolver pesquisa y desenvolvimiento, principalmente en pequeñas empresas, dado a que cada vez más ellos van a estar con más acceso en relación a costo para ese tipo de empresas. Tenemos software de simulación que van a poder simular procesos como productos antes de realizar alguna modificación. Por ejemplo, en un sistema productivo podemos realizar una simulación con un software. También existe la manufactura aditiva, que son nada más, nada menos que impresoras 3D, que ahora cada vez han ido disminuyendo su costo y ayudan a realizar partes o piezas de máquina para realizar modificaciones o también realizar nuevos productos en el caso de las embalajes. Y a realidad argumentada o realidad aumentada, que es un sistema que permite apreciar en 3D o a través de un tablet partes de una máquina que vamos a modificar o que va a ser concertada a través de la nube. Esos serían los 8 principales pilares, más tenemos uno más y extremadamente importante, que es la ciberseguridad o la ciberseguridad. El señor Ociel me estaba preguntando cómo íbamos a proteger eso. Ese es un grande problema ahora. Hace un mes atrás, toda la costa del este de Estados Unidos ficó sin combustible porque los hackers entraron y modificaron algunos sistemas y encima estaban pidiendo rescate de eso. Entonces, existen empresas que están trabajando enormemente en lo que es la protección de los sistemas que van a estar dentro de nuestras empresas, porque ellos en el futuro definitivamente estarán integrados y conectados en red. ¿Cuáles son los beneficios para la industria, para las organizaciones? Tuve un problema con mis slides. Aquí está. Ok. Primero, el compartimiento de datos, los diversos sistemas envolvidos en el producto. Ahí viene una respuesta para la pregunta del señor Ociel. Yo puedo, a través de sensores o códigos, QR code, comenzar a clasificar el producto desde que sale de una floresta, por ejemplo, en el caso de papel, ¿ya? Y eso hacer un seguimiento a través de todo el proceso de transformación de madera en papel, de papel para la gráfica y dentro del proceso productivo. Eso fica mucho más fácil con la Internet Industrial das Coisas y también con el Big Data, que puede ir realizando un seguimiento de todo ese proceso. Va a permitir también la integración con sistemas de los clientes, fornecedores y servicios especializados. Va a existir la posibilidad de toma de decisiones por parte de la misma máquina. Aquí estamos hablando de máquina autónoma, un concepto que apareció mucho en la última Drupa virtual, donde va a existir la posibilidad de que la misma máquina realice modificaciones en los productos, en las salidas, en su ejecución de trabajo en tiempo normal. Eso depende obviamente de los datos y los algoritmos que estén
en la nube o en el Big Data para que esa máquina realice esas modificaciones. Como falamos inicialmente, va a permitir también la posibilidad de rastreamiento de productos desde la materia prima hasta el proceso de reciclaje en cuanto for o caso, similar al primer punto que comentamos. Va a permitir simular procesos de producción y también en testes de operación, ajustes de máquina o en la simulación de nuevos productos. Con esos tres pilares que comentamos, los sistemas de impresoras 3D, realidad argumentada y los software de simulación, se va a permitir realizar este tipo de operaciones, lo que va a permitir accesibilidad a los procesos de pesquisa y desenvolvimiento con el ingreso a esta área de las pequeñas y medias empresas. Eso va a generar una economía general del proceso, porque la industria 4.0 va a poder monitorear también lo que es costos de energía, gastos de energía, mejora en esos costos, lo que se refiere también a utilidades, agua, ar, lo que están, sistemas que están envolvidos en el proceso productivo, también van a conseguir ser monitoreados y reducidos en lo que es los costos. Todo esto lleva a una armonía ambiental, un asunto que está muy presente en los días de hoy, y pues se ven todos los movimientos que existen a nivel mundial en tener un comportamiento ambiental más correcto que lo que se refiere a los recursos naturales. Entonces, la industria 4.0 ven a auxiliar esa armonía ambiental. Él la procura principalmente evitar desperdicios. Por lo tanto, eso concorda con esas nuevas tendencias. ¿Cómo ficaría el flujo de trabajo con Industria 4.0? Aquí tenemos un diagrama de cómo es ahora un proceso, se realiza un proceso de compra, digamos, de una solicitación de servicio en una empresa gráfica. O cliente ve el concepto, manda para el design, que faz texto, ilustraciones y envía una prueba. Ahí el cliente comienza a solicitar orçamentos, cotaciones, se espera un tiempo porque envía o proyecto que él quiere realizar, se espera un tiempo en recibir esos retornos de la gráfica. Una vez que es aprobado, se reciben los archivos, se optimizan ellos, se separan las cores, se realizan chapas o archivos para enviar en impresoras digitales y va finalmente al proceso. Internamente se verifica si los insumos existen para realizar el trabajo y va finalmente a expedición. ¿Cómo fica en Industria 4.0? Bueno, fica en nubes. A empresa ficaría en una nube, donde en esa misma nube existirían toda la posibilidad de trabajo que ella puede realizar, ¿no? De tal forma que el cliente pueda consolidar los trabajos en ella misma. Los procesos de cotación de ella son efectuados en forma automática. Una vez que el cliente realiza una solicitación de cotación, inmediatamente tiene que llegar al retorno del tiempo impreso de los servicios. Noten aquí que los clientes también están en nubes y la prestación de servicios especializados también. Entonces, servicios de entrega de insumos, servicios de equipamientos, manutención, distribución, están todas conectadas a través de nubes. Una vez que el servicio es aceito o aprobado, la misma nube envía ELI para el sistema de producción, o sea, la conexión vertical, donde va para impresión, acabamiento y expedición. Noten que en estas nubes existen unas boliñas ahí. Bueno, esas boliñas son los pilares de la industria que están actuando en diferentes áreas del proceso. ¿Tá? Esa sería nuestra futura industria 4.0. Mas, pero el fato de ser esta una revolución, estas nuevas tecnologías van a tener un impacto no solo en la industria, sino también en la sociedad, lo que lleva a analizar los desafíos para su implantación. Entonces, ahora vamos a parar un poco estos slides y vamos a conversar con nuestros convidados.
Una de las preguntas que realizaron por ahí, me parece que el señor Ismael, fue en relación al entrenamiento. Y eso es muy interesante porque todo este tipo de tecnologías nuevas, históricamente se verificó que cuando aparece alguna de ellas produce impactos en la mano de obra. Existen impactos principalmente para la mano de obra que no es especializada. Entonces, vamos a hablar primero del asunto de especialización. Estudios que aparecen en el libro que vamos a lanzar de aquí a poco, hablan de que una vez que sea implantada la industria 4.0, va a exigir un aumento de un 6% de mano de obra especializada. ¿Más en qué? ¿En qué áreas? Bueno, inicialmente en las áreas gráficas que normalmente están evolviendo. Los sistemas mudan, se perfeccionan, más también ese personal tiene que tener conocimiento en algún o en más de un de esos 9 pilares. Eu acho que aqui, de novo, entra a importância das associações. E esta pergunta iba também para o senhor Ociel. Vou devolver a bola para você. Eu sei que a ABTG está realizando eventos muito interessantes para preparar a essas futuras manos de obra para esa revolución industrial. Yo soy parte incluso del grupo de profesores que hace eso. Eso va a continuar, va a aumentar, va a mejorar. Eso quería hacer esa consulta para el señor como dono de casa da ABTG. Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Jorge. Bom, a gente está fazendo, né, uma série de cursos, como vocês estão percebendo, né, online. E, inclusive, fizemos esse primeiro treinamento, né, dessa indústria 4.0 que você mesmo passou a ministrá-lo. Foi excelente resultado, inclusive. O que a gente tem vislumbrado também, né, na diretoria é começar a estender também a consultoria, né, ser contribuir com as gráficas no sentido de ajudá-las a introduzir novos conceitos, e como, por exemplo, esse conceito da indústria 4.0. Então, a BTG está realmente com faz parte do DNA da BTG transmitir esses conhecimentos e também essas inovações, né? Então, existem muitos desafios, né, pela frente, como a gente vai ver nessa discussão, e a gente está realmente dispostos, né, a enfrentá-los e contribuir com a indústria gráfica nesse aspecto. Muito bom. Os convidados têm alguma outra opinião sobre o assunto? Está bem afrontar esse treinamento como a BTG está fazendo? Podemos fazer algumas melhoras? Que ideia vocês têm? Eu gostaria de falar a respeito e abrir um pouco mais com uma especialização de treinamento, porque o que acontece é que para você aproveitar todas as vantagens da indústria 4.0, na verdade, nós temos que mudar o mindset, no nosso caso, da indústria gráfica, dos gráficos e dos colaboradores. Uma coisa que eu acho que é muito importante é que as máquinas novas, tanto as máquinas de impressão e acabamento, as máquinas de produção na indústria gráfica, elas estão vindo já muito automatizadas, levando em consideração que existe a tendência de se ter todo um controle digital dos dados, inclusive da produção. Mas um dos problemas maiores que nós enfrentamos, e nós como fornecedores de equipamento e também como associação, é que quando você entra na gráfica, eles não estão preparados, não digo nem do ponto de vista teórico, mas eles não estão preparados do ponto de vista operacional para aproveitar tudo que essas novas máquinas têm. Uma das coisas que já está acontecendo é que os fabricantes estão aplicando o Lean Manufacturing, mas o Lean Manufacturing, ele puxa a responsabilidade do usuário final de fazer uma outra coisa que pouca gente fala, que é um treinamento em Lean Production. Isso tem uma importância fundamental.
E por isso que hoje existe as empresas que estão especializadas em formar os operadores em Lean Production. E aí surgiu o famoso gráfico do espaguete. Porque o que acontece é o seguinte, você entra na gráfica e você percebe que, apesar das máquinas hiper, super modernas, eles ainda trabalham do jeito convencional. Então, uma das ferramentas que é extremamente importante é esse estudo do espaguete, que, na verdade, é um pedacinho do Lean Production, mas muito importante, porque ele, na verdade, faz você enxergar tudo que você está fazendo duplicado ou repetido sem um efeito na produção. A partir do momento que você identifica essas ações que são exageradas, você consegue torná-las de um modo diferente num Lean Production. E aí você tem que mudar o jeito de trabalhar. Então, o que acontece é que um dos pontos principais para a indústria 4.0 ter sucesso é realmente a educação. E nós somos ruins nisso. Na verdade, nós temos pouca educação técnica e temos pouca educação formal. Então, eu acho que esse deveria ser o pilar do Brasil para fazer com que a gente tenha sucesso nessa nova indústria e nos prepararmos para a indústria 5.0, que vem vindo aí e nós não estamos percebendo. Era isso. Paulo, concorda? Muito obrigado, senhor. Sim, eu estava pensando aqui, até em relação à BTG, Senai, né, o que a gente pode fazer diferente. E, na verdade, se a gente pensar, já está acontecendo uma revolução, né? O fato de a gente estar aqui junto, 220 pessoas de estados diferentes, tendo a oportunidade de falar aqui, pessoas que a gente não vê há muito tempo, e talvez se não fosse dessa maneira, isso não ia acontecer, né? É uma novidade incrível, né? Que está acontecendo, e eu vejo, para a gente como fabricante, esses últimos meses de pandemia, a gente abriu portas em relação a treinamento, Miguel, e demonstrações na fábrica, por exemplo, via videoconferência, que nunca teriam acontecido, né? Ao vivo, para os clientes, com custo zero, com um tempo extremamente reduzido, sem voos, sem fila, sem check-in, uma experiência incrível. Então, tem um campo enorme. Aí eu queria amarrar isso com a questão do treinamento, né, das pessoas nas gráficas e das instituições mesmo, do Senai, porque eu acho que isso não vai voltar. Esse tipo de mudança, eu vejo os clientes que fizeram demonstrações com a gente na Alemanha, eles vão querer ir para a Alemanha, mas para fazer a mesma coisa, não, porque não faz sentido. É muito mais eficiente, né? Os treinamentos dos nossos técnicos, por exemplo, como a gente está fazendo isso hoje, treinando simultaneamente várias pessoas aqui, sem ter que pegar um voo, com o técnico na Alemanha mostrando a máquina com o celular dele e o nosso técnico enxergando tudo aqui. Então, eu acho que tem um campo enorme Perdão, pessoal. Um campo enorme para a gente desenvolver desse lado. Digo, a gente como fornecedor, e como eu disse, eu acho que isso não vai parar. Eu acho que isso vai, depois da pandemia, vai continuar ainda mais forte, porque é uma porta que se abriu incrível, assim. É como se fosse o Gutenberg e a prensa, agora a gente consegue disseminar conhecimento e informação de uma maneira que a gente não conseguia antes. E isso foi graças à pandemia, né? Talvez um dos poucos ganhos aí. Pois é. Obrigado, Paulo. Senhor Ismael, nós vamos ter o Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica também, daqui a pouco. Eu acho que é uma muito boa oportunidade para continuar divulgando essas novas tecnologias. Você concorda, hein? Sim, concordo bastante, porque não só o congresso que a gente vai fazer com a BTG, nós temos 2 congressos pela frente falando de coisas praticamente iguais para áreas diferentes. No caso da BTG, é bem voltado à área gráfica, que é o Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica,
E no caso da Abiflexo, nós fazemos também a CIF, que vai ter exatamente isso que o Paulo falou. Dessa vez, nós conseguimos reunir nos dois congressos pessoas altamente qualificadas que vão poder informar para a gente novas tecnologias, sem essa necessidade, como você disse, da pessoa se deslocar. Ela está na casa dele, na empresa dele, e de lá ele vai apresentar para a gente essas novidades. Então, é muito mais rápido, muito mais perfeito e vai se aproveitar muito mais. Então, eu concordo, esses dois congressos que vêm agora em outubro, o da Abiflexo e em novembro o da ABTG, vai ser muito importante para mostrar mais ainda essa indústria 4.0. Muito bom. E outra pergunta que não é dirigida, senhor Ismael, de jeito nenhum, por favor, não pense que vou dirigir uma pergunta específica para você. Mas aqui vai. Nós hemos verificado, hemos estudado, vemos en feiras virtuales lo que es la tecnología 4.0, mas no hemos conseguido enxergar ela ao vivo, tá? Presencialmente. ¿Você conhece algum evento importante que nós vamos a ter, onde vamos a poder enxergar essa tecnologia 4.0 em São Paulo, ou ano que vem, por exemplo? Não é uma pergunta dirigida, né? Certo. O ano que vem nós teremos a nossa Expo Print, que nós fazemos junto com a FEIGRAF, onde você é o diretor da feira, certo? Não, foi uma pergunta dirigida, não é? Sim, bem não dirigida. Foi um jabazinho. Isso. Então, não, é importante isso daí, porque, embora nós estamos aí há 8, 9 meses da feira, já se começou, junto com as empresas, a conversar sobre os equipamentos que vão trazer para a feira. Então, nós vamos ter demonstrações de grandes empresas impressoras, produtoras, né, de impressoras, que vão mostrar essa tecnologia ao vivo, certo? A gente já está se adaptando a isso e arrumando as necessidades que eles estão nos solicitando para poder atender e poder funcionar realmente lá dentro. Então, isso vai funcionar muito bem. Realmente vai ser uma grande oportunidade. Eu comecei o projeto do livro, que na realidade foi um trabalho acadêmico, no ano 2017. E se veía a indústria 4.0 como algo que era para 10 a 30 anos. Entre 10 e 30 anos vai a começar a consolidar-se. Mas quando chega a pandemia, isso aumentou de forma exponencial. E aí comecei a verificar que os fabricantes, la OEM de máquinas en Europa y en Estados Unidos, comenzaron a mudar y a implantar esta nueva revolución industrial en forma aceleradísima. Tanto es así que en la Drupa virtual, yo para ver, prácticamente todo el mundo ya está con el concepto, mas no hemos conseguido enxergar ellos, solo hemos visto en forma virtual, solo hemos recibido informaciones de ella, mas a Expo Print 2021-2022 va a ser una gran oportunidad para que estemos presentes enxergando lo que las novedades que nos trae esa nueva industria. Muy bom, vamos al siguiente desafío que vamos a tener con implantación de esa nueva industria 4.0 aquí en Brasil específicamente. Es el asunto de infraestructura. Tenemos infraestructura interna y externa. Mas, curiosamente, cuando se verifica cuáles son los porcentajes de investimento de industria gráfica en tecnología, cuando comparadas con otros sectores, como por ejemplo alimentación, vestuario y todo lo demás, en la industria gráfica, en el periodo do ano del 2010 hasta el 2017, el segmento de embalaje investiu una media de un 4.2% de facturamento. Mas los otros sectores invirtieron una media de un 7,6%. Entonces, aparentemente, nuestra industria gráfica no acostumbra a realizar grandes investimentos o, en comparación con otros sectores, es bastante menor. ¿Ustedes perciben eso, principalmente, señor Trócoli y señor Faría? ¿Ustedes perciben eso ya que ustedes están relacionados directamente a la venta de tecnología? ¿Es así mismo?
Quem vai falar? Quer falar primeiro, Paulo? Fala, Miguel, primeiro os professores. Ok. O que acontece, Jorge, é o seguinte: você está falando como a indústria como um todo. Infelizmente, hoje nós não podemos mais olhar isso desse jeito, porque as tendências são tão diferentes que nós temos que, na verdade, dividir esses setores. Eu tenho absoluta certeza que, se você olhar para a indústria de embalagem, rótulo e etiquetas, o investimento foi maior do que 7%. Eu diria que é da faixa de 2 dígitos, talvez 10%. Isso, em contrapartida, no setor editorial, o investimento é negativo. Se você considerar o que está acontecendo, na verdade, é uma coisa triste, mas é uma realidade. Então, assim, hoje, na verdade, o que a gente vê é que um dos setores, se a gente for dividir só entre embalagens e editorial, tem muitos outros setores, mas se a gente for dividir, na verdade, o mercado de embalagens, ele está tendo a necessidade de fazer investimento, porque senão ele morre. Senão vai acontecer que nós não vamos conseguir ficar aptos a poder fazer os produtos que hoje são feitos na Europa e nos Estados Unidos. E nesse ponto nós temos uma vantagem, porque se você comparar a qualidade hoje, não a qualidade geral, mas nós temos uma porcentagem já grande de produtos feitos nessa área de embalagem que são totalmente compatíveis com a qualidade e produção que é feito nos países desenvolvidos. Uma coisa que é formidável é que, se você pegar o nosso setor de clicherias, hoje as clicherias do Brasil, em grande parte, elas são reconhecidas como uma das melhores do mundo. E isso é um fator extremamente importante, porque sem a boa matriz, você não faz impressão nem com a melhor máquina do mundo, nem que você tenha Rolls-Royce. Então, isso também puxa para que as empresas de impressão e acabamento façam investimentos. Então, para nós dessa área, e nós estamos dedicados a essa área, no meu caso, por exemplo, nós temos que informar que, desde a pandemia, a velocidade dos investimentos e dos projetos, ele triplicou. Nem tudo isso virou pedidos, mas, com certeza, nós já temos pedidos esse ano para diversas fábricas que nós representamos, quase 3 vezes maior do que quando a gente estava antes da pandemia. Então, isso, na verdade, comprova que o mercado está investindo, e forte. Era isso. Paulo? É a vantagem de deixar o Miguel falar antes. Não, é isso mesmo. Eu acho que se você dividir em segmentos, né? Mesmo durante a pandemia, a embalagem foi... É só olhar, vocês todos acho que ouviram o tema de escassez de cartão, né? Escassez de matéria-prima no mercado, né? Como, no mínimo, ficou flat ou cresceu, como o Miguel falou, em 2 dígitos, né? Clientes super interessados em ter o que tem de melhor no mundo. As máquinas que chegam aqui não tem nenhuma diferença para as máquinas que são instaladas na Europa ou nos Estados Unidos. Então, é o que tem de melhor aqui. E os outros segmentos, se a gente dividir em promocional, editorial, né, o comercial, vamos chamar assim, são heróis, né? É heróico, né? Que a gente está vendo, né? Fazendo de tudo, e mesmo assim, alguns fazendo investimento, né? Então, eu acho que a gente não pode... Tem que tentar dividir mesmo para entender. O que eu posso dizer, assim, o ano 2020 e agora os 2 primeiros quartos de 2021 são recordes para a gente, assim, como o Miguel falou.
devido à embalagem, basicamente. As expectativas também do crescimento do país, hoje de manhã, as expectativas são 5,2%. Normalmente, históricamente, quando o PIB aumenta, los investimentos en la industria gráfica aumentan en forma proporcional. Entonces, se espera un periodo benigno, si Dios quiser. Los demás participantes, ¿alguna, señor Ociel, señor Ismael, sobre este asunto de investimentos? Não, está bem colocado. Señor Ismael, el micrófono. Está desligado o microfone. Sim. Então, acho que foi muito bem colocado, tanto pelo Miguel como pelo Paulo, a questão do investimento. A procura, voltando ao assunto de ExpoPrint e de Converexpo, está sendo bem grande nesses últimos 3, 4 meses, certo? E a gente vê o que eles estão trazendo para a gente. Então, isso é o que eu teria que dizer. Concordo com os dois. Muito bom, muito obrigado. Outro grande desafio é o assunto da retorno sobre o investimento. Por ahí están apareciendo preguntas de cómo comenzar a investir. Esto tiene un poco de relación con eso. O Ministerio de Economía, en conjunto con el Estado de São Paulo, no año 2020, presentaron un documento en el Fórum Económico Mundial en Ginebra, en Suiza, en la cual ellos presentaban un proyecto para realizar testes de Industria 4.0 en 120 empresas. 80 de las relacionadas a la industria automotriz, 40 de las relacionadas a la industria aeronáutica. Eran empresas pequeñas y medias. ¿Qué es lo que ellos captaron con esos empresarios? Primero, eran dos preocupaciones relacionadas a la parte financiera. Primero, la necesidad de líneas de financiamiento. Así como existen líneas de financiamiento para energías limpias ahora, no está muy claro la legislación sobre eso, mas algo existe. ¿Será que va a existir líneas de financiamiento para este tipo de industria, ya que va a estar muy relacionado con la armonía ambiental? Esa era la primera pregunta. Y la otra era un retorno sobre el investimento. ¿Cómo esos pequeños empresarios iban a investir en una tecnología nueva en comparación con otro proyecto, comprar una máquina, por ejemplo? Esa es una dicotomía bastante compleja. ¿Cómo ustedes enxergan esa realidad de la empresa? Cuando el empresario quiere comprar entre un equipamiento u otro, él ya tiene claro de qué se trata ese investimento, porque en mi carrera profesional yo vi algunas situaciones bastante conflictivas en relación a lo que era investimento. No siempre había buena asesoría, no siempre existía un estudio de mercado y cosas por el estilo. O sea, enxergan más o menos cómo los empresarios están direccionando esa toma de decisión para investimento. Bom, tem uma mudança que a gente percebe, eu não sei se o Miguel concorda, assim, eu percebi nos últimos anos, boa parte dos empresários, eles não têm uma necessidade de aumento de capacidade. Então, o que está acontecendo bastante, Jorge, a mentalidade por trás é substituição de uma ou até duas máquinas por uma máquina mais produtiva. Isso mudou bastante. Então, acho que vocês têm ouvido falar, muitas máquinas estão saindo do Brasil, né? Antes a gente era quase impossível, né, Miguel? O Brasil exportar máquinas, né? A gente sempre recebia máquinas de Miami, né? Aquela coisa, né? Um feirão de Miami que vinha para o Brasil, e pela primeira vez aqui nos últimos anos a gente tem saído máquinas do país, até por questão do câmbio, né? Elas têm um preço atraente, né, para ser vendidas. Mas o primeiro ponto que eu vejo de mudança é que não é mais aumento de capacidade, é substituição de duas por uma ou mais até. Então, é a preocupação com aumento de eficiência e não aumento de capacidade. Esse é o primeiro ponto que eu percebi.
Em relação à primeira parte da sua pergunta, a gente deve ter alguma novidade no mercado próximo semestre com relação a financiamento verde, né? Então, assim, faz todo sentido que um banco incentive uma empresa que vai comprar uma máquina que vai emitir uma menor pegada de carbono, vai consumir menos quilowatts, vai consumir menos papel ou cartão no acerto, que tem um benefício direto para o meio ambiente, né? Isso a gente está trabalhando e a gente vai ter novidades aí para o próximo semestre com relação a isso. Então, os bancos também, respondendo, Jorge, eles também, alguns estão de olho nisso. E as marcas, porque a gente tem que pensar na cadeia, as marcas que os nossos clientes atendem também têm interesse nisso, né? De que o seu fornecedor também tem uma abordagem verde. Então, acho que está todo mundo preocupado com isso na cadeia. Bom, a minha visão, Jorge, é a seguinte, e eu trabalho muito com isso, porque, principalmente para nós que trabalhamos com equipamento importado, se nós não tivermos um braço firme na parte de financiamento financeira, nada acontece. Então, aqui nós temos que dividir, nós temos que dividir os clientes em pequenos, médios e grandes. Hoje, depois da pandemia, eu diria para você que nunca teve tanta liquidez no mercado mundial. Os bancos têm dinheiro que eles não sabem aonde colocar. E o que está acontecendo? Nos países desenvolvidos, isso está fomentando financiamentos, maior número de financiamentos e maiores valores de financiamentos lá. Aqui na América Latina, e falando do Brasil, eu diria para você que, se você olhar para os organismos governamentais que avalizam os financiamentos comerciais, por exemplo, Exim Bank, COFACE e todos eles, nunca foi tão barato esses financiamentos. Mas isso não quer dizer que eles estão dando isso para todas as empresas. Existem hoje regras muito rígidas com relação muito mais ao risco país do que do risco cliente. Porque o risco cliente é simples, eles olham os números e dizem sim ou não. Então, assim, lógico, para os clientes, as empresas grandes, ou seja, as empresas que têm documentação, não existe falta de financiamento, principalmente agora. Para os pequenos, não dá nem para discutir, porque eles nem olham essa possibilidade. Eles vão no mercado nacional direto. E também, para nós que trabalhamos com equipamento importado, existe uma dificuldade que nos equipamentos pequenos, nós não conseguimos também arrumar financiamentos dedicados a clientes pequenos. Teria que se fazer pacotes. E representante não tem como fazer isso. Quem pode fazer isso é fábrica. A minha grande preocupação é com relação aos clientes médios. Esses clientes médios é onde realmente o Brasil pode crescer. E eu diria para você que hoje, mais da metade desses clientes médios, eles têm plena condição de conseguir financiamentos externos, mas eles têm um mindset focado em real. E aí é um trabalho de formiguinha, nós temos que pegar a Bíblia e desenhar o Evangelho para provar para eles que o risco em dólar é muito menor. Porque hoje você consegue um financiamento com 3,5% de juros ao ano sobre o saldo devedor. Isso é quase inacreditável. Há 4 anos atrás, isso era 8,5%. Sim. Agora, o que acontece? Quando você fala essa palavra dólar, o cara sai correndo da sala e você nem vê. Só que ele não faz a conta. Porque é o seguinte, ele compra em real, aí ele faz um negócio em real, mas aí a nossa inflação sobe, o juro sobe,
tudo sobe. E o risco do dólar, nesse intervalo que você pegar, dificilmente, mesmo que haja uma desvalorização, vai ficar mais caro do que o período de 4 ou 5 anos de financiamento com relação ao que ele fez em real. Mas eles não enxergam isso. Então, eu acho que é muito mais uma questão de educação do que falta de crédito. Hoje não tem falta de crédito no exterior. É lógico que eles estão mais reticentes, até porque nós temos que considerar hoje, só existem 2 países na América do Sul que ainda são democracia. O resto é tudo esquerda. Essa gente não tem financiamento, nem dos Estados Unidos e nem da Europa. E isso, para nós, na verdade, devíamos enxergar como uma grande vantagem. Porque hoje eles só dão financiamento para o Brasil e para a Colômbia. Se você pedir um financiamento para a Argentina, o telefone cai, você escuta só um grilo. Não existe. Não existe, nem para eles, nem para ninguém. O Chile não precisa de financiamento. Então, é outra coisa que é muito importante. Então, o Chile utiliza pouco financiamento, porque eles têm uma estrutura, inclusive, econômica, que permite eles fazer uma compra de longo prazo em moeda local. Então, essa é, hoje, o desenho que nós estamos enxergando da parte financeira para os investimentos que são necessários. Nós temos que dar pulos de alegria, porque não tem falta de dinheiro agora. Muito bom. Muito obrigado, senhor Trócoli. Bom, quando a conversa é muito boa, o tempo passa muito rápido e, lamentavelmente, já estamos chegando ao final. Eu tenho alguns minutinhos em la qual vou a fazer referência ao lançamento do livro. Vou realizar a apresentação aqui. Bom, pessoal, damos por iniciado el proceso de lanzamiento de este libro, Industria Gráfica 4.0, una abordaje histórica, tecnológica y económica, que en realidad nace de un trabajo académico para mi formatura en ciencias económicas. Como falei anteriormente, esto se inicia en el año 2017 y durante todo ese tiempo conseguimos realizar ese trabajo de fin de curso, que a veces medio tedioso, ya mucho tiempo investido en él y entregar para la facultad. Más después ficamos pensando, aquí aparecen informaciones que son bastante interesantes y por qué no compartir con los agentes de la industria gráfica. Entonces fue transformado el trabajo académico en un libro y ese libro fue mencionada esa idea para 3 grandes organizaciones civiles, que fue a FEGRAF, la APS y la ABTG, que tomaron la idea muy legal de apoyar esta iniciativa y por eso mismo nos estamos distribuyendo este trabajo en conjunto, esa asociación y mi persona, en forma gratuita para todos, y donde ustedes lo pueden bajar aquí en este site de APS, ahora y a partir del mes de julio en el site de ABTG y en el site de AFE y GRAF para sus asociados. Una breve referencia sobre el libro. El libro comienza con una abordaje histórica, hace un análisis histórico deductivo de qué aconteció en las antiguas revoluciones industriales y cómo ellas afectaron a la sociedad y a las industrias en sus respectivas épocas. Y con eso se intenta, el intuito es predecir qué va a acontecer ahora con esta nueva revolución industrial y con nos. Después se describe un poco la tecnología, lo que hablamos de los 9 pilares, un poco más profundo de lo que presentamos hoy. Y finalmente vamos a la parte de investimento. Es como una especie de manual
de cómo comenzar a implantar la industria 4.0, principalmente direccionado para las pequeñas y medias industrias. Se hacen estudios relacionados al crecimiento del país, se comparan los segmentos de industria gráfica, se verifica cuál es la necesidad de entrenamientos, la infraestructura que es necesaria tener, o estudios de mercado, un mercado totalmente mudado ahora desde un año para otro. Y finalmente, ¿cuáles serían los primeros pasos para comenzar la implantación? Espero que sea de mucha utilidad para todos los agentes de la industria gráfica y distribuimos él como una forma de incentivar a que estemos antenados con las nuevas tendencias de la tecnología. Bueno, yo quisiera principalmente agradecer la presencia de los convidados. Muy obrigado por estar conmigo el día de hoy. También voy a agradecer a la ABTG, a Abigraf Nacional, a Abigraf Regionais, a FEIGRAF, a APS Feiras, a ABFlexo, a VIEA y las demás entidades que apoyaron este pequeño webinar. También especialmente a los patrocinadores del libro, y vuelto a mencionar él, es importante, a FEIGRAF, a APS Eventos y a ABTG. También quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a mi querida familia, a mis seres queridos, porque siempre me apoyan con estos grandes desafíos que yo me impongo, y principalmente a vocês, a todos los presentes que nos acompañaron hoy de mañana, a los cuales deseo mucha salud, un excelente futuro profesional, sea la área donde ustedes estén actuando, mucha salud, vamos a tomar vacina, vamos a usar máscara para salir rápidamente después a hacer nuestro mercado gráfico ainda mayor. Vamos ya dejando espacio para nuestro siguiente webinar, que es con una convidada muy especial, la señora Luisa Helena Trajano, que va a hablar cómo transformar su negocio y se tornar una referencia. Muy obrigado, muy buen día para todos, agradecido nuevamente, y entrego la palabra para Rogério Camilo, que es gerente ejecutivo de Abigraf Nacional, que va a conducir los siguientes trabajos. Rogério, muito obrigado. Jorge, obrigado, parabéns aí pelo livro, essa grande iniciativa aí para a indústria gráfica que vem ajudar, mais um exemplar impresso aí, valorizando o nosso setor e ajudando o setor. Parabéns. A gente tem a programação especial hoje do dia com a Luisa Helena Trajano, com início às 11 horas. Então, eu agradeço todos que estiveram presentes nesse webinar e já convido para continuarem aqui com a gente na sala, e 11 horas pontualmente daremos início ao novo tema aí dessas comemorações do Dia da Indústria Gráfica. Obrigado a todos. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Obrigado, até logo. Obrigado, pessoal. Bom dia.